cruz, desprezando a sentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse e nem se desanime. Estas são as palavras da salvação e por elas te dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado porque estamos aqui nessa noite, de maneira remota, de maneira presencial. O Senhor renovou a sua misericórdia sobre a nossa vida. É o Senhor dizendo para cada um de nós que a nossa história não acabou. É mais um dia para que a gente possa cumprir, Pai, com o teu propósito, com o teu chamado para a nossa vida. Mas queremos te pedir, Senhor, nessa noite, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento para aquilo que o Espírito Santo vai ministrar nessa noite, Senhor, que os nossos ouvidos espirituais estejam preparados, Pai, para as verdades que vão ser ministradas, porque são elas que nos salvam, são elas que nos transformam, são elas que nos traz cura, Senhor, porque a verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é esse único caminho que nos conecta, que nos liga com o nosso Pai. Então, muito obrigado, Senhor, Pai, que atrapalha nessa noite, Senhor, naquilo que o Senhor deseja fazer, mas que eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem, a tua palavra para o teu povo, mas que vai dar no meu coração, que o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Rocha minha, redentor meu, é por isso que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Ficando bem no dia mau. Talvez essa seja uma das nossas maiores dificuldades nos dias de hoje. A gente sabe que a vida, o mundo lá fora não está nada bem. São dificuldades, existem problemas que sempre estão acontecendo, mas eu e você, nós precisamos ficar bem, principalmente no dia mau. Porque é no dia mau, é no dia da dificuldade, é no dia da tempestade que eu e você, nós estamos sujeitos a fazer as piores escolhas da nossa vida. Você já parou para perceber que quando a gente está enfrentando a tempestade, a gente está mais sujeito a fazer escolhas erradas? Principalmente quando a gente está no dia mau, é que a gente faz essas escolhas que a gente não deveria fazer. E é justamente por isso que Deus, Jesus, te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer encorajar você. Ele quer trazer um encorajamento, trazer algo novo para o seu coração, porque Ele conhece seu coração. Ele sabe cada dificuldade que você está enfrentando. Ele sabe cada oração que você está fazendo na sua casa, cada luta, cada choro, cada tempestade. Ele está ouvindo tudo que você está fazendo. Ele sabe que você já pensou em desistir da sua vida. Ele sabe que você, talvez ainda nesse mês, nessa semana, você pensou em desistir porque você pensou que você não suportaria. Você pensou que eu não vou dar mais conta. E foi Ele que te sustentou, foi Ele que te segurou até hoje. Diante dessa tempestade, diante desse cenário, Ele sustentou e Ele trouxe você aqui nessa noite. E você pode estar se perguntando, por que eu estou ouvindo essa mensagem? Por que isso está acontecendo? Mas foi Deus que marcou esse encontro. Deus é maravilhoso porque Ele sempre marca encontro comigo e com você, gente. E esses encontros são maravilhosos. Eu não sei você, mas a nossa vida, elas são marcadas por encontros. Você sempre está se encontrando com alguém, pessoas boas, pessoas que você não queria se encontrar, pessoas que às vezes está passando na rua, você quer virar ao lado da calçada para não se encontrar com aquela pessoa, mas Deus, Ele marca encontro comigo e com você. Só que tem encontros que são especiais. Imagina, talvez você receber uma pessoa que você tanto admira, você se encontrar, sei lá, com uma atriz, com um jogador de futebol que você tanto gosta, mas é o próprio Deus que marcou um encontro com você nessa noite. Veja que encontro, veja que chamado maravilhoso. E Ele não está preocupado se você está mal, se você fez escolhas erradas, se você não está bem, se você caiu, se você desanimou. Talvez você desanimou durante esse mês de janeiro e fevereiro. Ele conhece o coração. Parece que aquela chama que foi acesa, sei lá, na semana da virada, que você estava pegando fogo, essa chama parece que apagou no seu coração. E você desanimou, você vai, Senhor, o que é que está acontecendo? Ele sabe disso tudo. Ele não está preocupado
preocupado com o seu desânimo, com os seus erros. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com onde o pecado está levando você. Gente, veja que coisa interessante. Escuta essa frase, eu até coloquei ela aí. Ele não está preocupado com o seu pecado. Ele está preocupado aonde o pecado está levando você. Veja que coisa interessante. Qual foi a primeira palavra que Deus falou depois que Adão pecou? Quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa errada em casa, que a gente ainda é criança, quando o pai e a mãe chegam, a primeira coisa que diz é: o que é que tu fizesse, festinha? Ah, filho de mim, filho da mãe, que a mãe fala, né? A preocupação dela é: o que foi que você fez? Porque ela quer dar uma pisa, ela quer puxar a orelha. Mas Deus é um pai tão bom que quando ele chega, a primeira coisa que ele pergunta é: Adão, aonde é que você está? Ele não se preocupa com o que Adão fez. Ele não pergunta e diz: ô Adão, o que foi que tu fizesse aqui? Não. Porque quando Deus chega, e toda vez que ele chegava, Adão e Eva estavam esperando Deus, e eles tinham esse momento de comunhão, essa caminhada na beira da praia, na viração do dia. Mas só que chegou um dia depois do pecado que Deus vem, e eles não estão mais na presença de Deus. E a pergunta de Deus é: Adão, aonde é que você está que não está mais na minha presença? Porque quando você está em pecado, você se afasta da presença de Deus, e essa foi a preocupação de Deus. Porque o pecado está te levando para longe de Deus. O pecado está fazendo com que você faça as escolhas que estão te afastando de Deus, está fazendo você desanimar, está fazendo você diminuir essa comunhão. E quando eu falo pecado, gente, eu não estou falando só em pecado que matar, roubar, adulterar, porque a gente sabe que tudo isso é pecado. A gente já sabe isso. Mas quando eu falo pecados, é quando a gente coloca coisas no lugar que deveria ser de Deus. Coisas lícitas, coisas boas. E isso tudo está nos afastando da presença dele, porque a gente está colocando coisas no lugar que deveria ser dele. Mas essa mensagem não é uma mensagem de confronto, não é uma mensagem de julgamento, mas é uma mensagem para encorajar o seu coração. Porque Deus te trouxe aqui para você não desistir. Deus te trouxe aqui para reacender essa chama no seu coração. Porque Ele conhece todos os desafios, tudo que você está enfrentando. Mas veja que coisa interessante, que quando a gente enfrenta as dificuldades da maneira correta, isso traz na nossa vida perseverança. Vejam que o autor sagrado, Tiago, lá em capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz assim: ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então o que Tiago está falando é que quando você é provado e aprovado, você traz perseverança no seu coração. Então, quando eu e você vai fazer uma prova na escola, na faculdade, o professor coloca lá a prova para você colocar em prática tudo que você aprendeu. Quando você é aprovado, você passa para o próximo nível. Então, o que Tiago está falando é aqui, olha, quando você enfrentar essa tentação da maneira correta, isso vai trazer perseverança no seu coração. Eu lembro muito forte, gente, no início da minha caminhada cristã, e muita gente já conhece meu testemunho, eu tinha grandes problemas sérios com adultério, mas quando eu me converti, que eu parei de adulterar, quando passou um mês eu sem adulterar, aquilo me deu força para caminhar o segundo mês. Porque se eu conseguir passar um mês, eu falei: opa, passei um mês, eu vou conseguir passar 2. Aí depois 2, 3, 4, 1 ano, 2, e isso vai dando força. Então quando você reage da maneira correta, quando você não cede a sua tentação, isso gera perseverança no seu coração. E Tiago, ele conclui dizendo assim, que essa perseverança, ela vai aperfeiçoar a sua maturidade. Veja o que o versículo 4 diz, que também está aí na tela. Ele diz assim: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que, isso é, com o propósito de, então, o propósito de eu e você perseverar na aprovação,
Então, quando você ficar firme na provação, quando vier uma tempestade, quando você tiver com a vontade de fazer algo errado, que você se segurar, que você se controlar, isso vai dar força para amanhã você suportar de uma maneira um pouco mais fácil, porque isso está trazendo perseverança e maturidade para você. Então eu e você, nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar fazendo aquilo, porque vai trazer para mim e para você maturidade. Efésios 6,13, ele diz que a gente tem que se vestir de toda a armadura de Deus, para que eu e você resista no dia mau. Veja o que Efésios 6,13 diz. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, o dia mau, gente, ele sempre vai vir. O dia da dificuldade sempre vai vir. O dia ruim sempre vai vir. O dia da TPM sempre vai vir. Sempre vai vir. O dia ruim sempre vai vir. E o que é que vai fazer a gente ficar firme, inabalável? É quando a gente está revestido de tudo que Deus dispõe para mim e para você. E a gente quer trazer nessa noite, então, pastor, eu quero entender o que é que eu preciso fazer. Eu vim para a igreja para entender isso. O que é que eu preciso fazer para ficar bem no dia que eu estiver mal? O que é que eu preciso fazer para ficar firme no dia que as coisas estiver tudo dando errado? Primeiro ponto, foque no seu propósito. Guarde isso no seu coração. Foque no seu propósito. Veja o que o versículo que a gente leu diz assim, no versículo 1. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então o que a Bíblia está dizendo é que existe uma corrida para mim e existe uma corrida para você. Existe uma corrida diferente para cada pessoa que está aqui hoje, nessa noite. E o grande problema da gente é querer correr a corrida dos outros. É você querer fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. E aí a gente olha para as mulheres, eu sempre falo isso, elas têm uma capacidade extraordinária de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você que é mulher, você sabe disso. Você consegue assistir televisão, responder o WhatsApp, conversar com sua mãe, fazer várias coisas ao mesmo tempo que um homem não tente, porque não vai conseguir. Porque eu não consigo. Quando alguém está conversando para falar comigo, se eu estiver digitando, eu digo, peraí, deixa eu digitar aqui. Eu não consigo entender e responder ao mesmo tempo. Mas a mulher tem essa característica. A mulher tem essa capacidade que é extraordinária. Mas a mulher, ela precisa ter cuidado, o homem precisa ter cuidado para não querer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Talvez você conhece pessoas que são assim, tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue resolver nada. Pessoas que já começou vários cursos de faculdade e parou no meio. Pessoas que já tentou fazer todo tipo de dieta e desistiu de toda dela. Dieta da lua, da água, do sal, da sopa, de tudo. E deu errado. Porque ela tenta fazer tudo, mas acaba não fazendo nada. Vai treinar, desiste na metade. Vai começar a ler a Bíblia, não termina. Porque o que eu e você nós precisamos ter é foco. Foco principalmente naquilo que Deus nos chamou para fazer. E assim é diante das nossas crises, da nossa dificuldade. Existe uma corrida para mim, existe uma corrida para você. E nós precisamos focar nela. Eu não sei se você conhece, tem um tipo de corrida que é chamada de triatlo. São 3 pessoas que correm ela. Normalmente tem a corrida normal a pé, tem a bike e tem a natação. Se uma pessoa tentasse fazer tudo sozinho, ela nunca ia ganhar. Porque tem um cara que é bom na natação, mas ele é ruim na corrida. Mas tem um cara que é muito bom na corrida, mas ele é ruim na bike. Só que tem um cara que é muito bom na bike. Então a gente tem que entender que não dá para a gente fazer tudo sozinho, gente. Nós vamos precisar focar naquilo que Deus está nos chamando para fazer. Você precisa entender que existe um propósito para a sua vida. E sabe por que você está ficando tão mal tantas vezes?
Você não está fazendo aquilo que você não foi chamado para fazer. Eu sempre falo que tudo que foi criado com um propósito específico. Eu sempre dou o exemplo aqui da caneca. A caneca ou a xícara, ela foi criada para responder um problema que estava acontecendo. Alguém queimou a mão alguma vez. Alguém até mandou para mim no Instagram a história da invenção da xícara. Eu até me esqueci quem foi que mandou. Não sei se foi Ícaro, foi alguém que me mandou. Está lá, foi em 1800 e alguma coisa. O pastor, se eu falar tanto que eu achei a resposta. Alguém queimou a mão quando foi tomar um chá quente e falou: eu preciso inventar alguma coisa para não queimar mais a mão quando estiver quente. Aí criaram a orelhinha da xícara. Quando a gente pega aqui, a gente não queima mais a mão. Então ela foi criada para responder a um problema. Então entenda, eu e você, nós fomos criados por Deus para responder um problema que está acontecendo no mundo. Saiba que você é a resposta de oração de alguém. Tem alguém lá fora hoje, agora, orando, porque o seu casamento está acabando e você é a resposta de oração que vai restaurar aquele casamento. Tem alguém lá fora agora, numa boca de fumo, na droga, orando, pedindo: Deus me ajude, porque eu não estou conseguindo me livrar. E você é a resposta de oração dessa pessoa. Tem alguém agora traindo pessoas, tem alguém mentindo, tem alguém adulterando, e você é a resposta da oração dessas pessoas, gente. Aquela mãe que está orando em casa, de joelho no chão, pelo seu filho, e você é a resposta de oração. Você é o jovem que está sendo orado, esperado para levantar e fazer a diferença na sua escola, na sua faculdade, na sua roda de amigo. Tem alguém orando e você é a resposta de oração para isso. Porque tudo que foi criado com um propósito. Você não é um erro, por mais difícil que esteja a sua vida. Você não foi um engano de Deus. Tem muita gente que acha: Deus errou quando me criou. Porque eu nasci no lugar errado. Eu nasci na casa errada, na família errada, no lugar errado. Eu sou um erro. Não é. Não é. Deus, Ele criou você porque Ele tem algo para você fazer. Mas o que está atrapalhando de você ficar bem no dia mal é porque você não está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Você está focando em tantas outras coisas, ao invés de focar no seu propósito, no seu chamado. Saiba que você foi chamado para algo, para que você possa focar nisso. E outra coisa que está atrapalhando você, e a Bíblia fala, diz assim: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e nos livremos do pecado que nos envolve. Porque eu só vou conseguir correr com perseverança se eu me livrar disso. Se eu me livrar do que está me atrapalhando. E tem muita coisa que está atrapalhando você. E você não está se libertando disso, gente. Eu não sei se você já percebeu, mas é interessante. Acho que quando os homens acontece mais isso, né? Que os homens gostam de perigo, de coisa mais assim. Mas eu não sei, quem já levou uma corrida de um cachorro aqui? Algumas pessoas, né? Gente, é impressionante. Mas sabe, o cachorro é tão rápido que não adianta a gente fazer isso. Mas quando a gente é pequeno, que eu levei a primeira corrida de um cachorro, a primeira coisa que eu soltei foi a sandália que estava no pé. Eu estava com a sandália, quando comecei a dar carreira, a sandália estava voando no pé e eu pensando que ia ganhar do cachorro. Mas ele não ganha. Ele vem só para assustar, só que ele não vai lá, você vai correndo desesperado. E você se livra de algumas coisas que estão atrapalhando você. A primeira coisa que a gente se livra é a sandália. É a sandália. Tem até uma história que é bem interessante, não sei se você já ouviu, de que dois amigos foi lá para o outro, dois irmãos lá em Recife, e aí estavam lá vendo os animais e tal, todo mundo doido para ver o leão, e quando passava na jaula do leão, não viu o leão. Poxa, cadê o leão? Só viu o barulho, cadê o leão? Ninguém achava o leão. Quando os dois estão caminhando, que olha para trás, o leão dá aquele rugido, o leão está atrás deles. Aí o dois fica parado. Calma. Por que ficar calmo? Era ele. Aí o cara vai lá, o outro tira uma chinela, tira outra chinela. Aí alguém pergunta: por que tu está tirando a chinela? Tu acha que vai correr mais rápido do que o leão? Aí ele fez: do que o leão não, mas do que tu eu vou. Deu uma carreira. A gente precisa se livrar do que está atrapalhando a nossa vida, gente. Talvez o que está atrapalhando a sua vida é você querer agradar todo
que não são pecados feitos adulterar, roubar, matar, mas tudo aquilo que você coloca no lugar que deve ser de Deus se torna um pecado. E você, ao invés de agradar a Deus, você quer agradar pessoas. E você vive uma vida em agradar pessoas. E você vai se afastando do seu foco, do seu propósito, daquilo que Deus chamou para você. Talvez são os ambientes que você está indo, as músicas que você está ouvindo, porque essas músicas estão fazendo você lembrar da sua antiga vida. Essa música, a letra está fazendo você relembrar de outras coisas. E ouvir música não é pecado, mas quando ela começa a tomar um lugar que deveria ser de Deus, isso afasta a gente dele. Assim como as nossas amizades, ter amigo não é errado, mas se essa amizade está te afastando de Deus, está errado, é pecado. E você precisa entender isso. Nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, amém? Então, para você ficar bem no dia mal, para você conseguir melhorar um pouco a sua vida quando tudo estiver dando errado, comece a focar no seu propósito. Comece a focar no seu propósito, no que Deus trouxe para você. Segunda coisa, não foque no seu passado. Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O passado, ele tem parado muito a nossa vida. As influências, aquilo que aconteceu com você lá atrás, tem influenciado o seu presente, fazendo com que você não viva o seu futuro. Porque você está deixando o passado parar e acabar com sua vida. Muitas vezes porque você foi traída, as dores, as ofensas, tem te afastado do ambiente de igreja. Ah, pastor, eu já fui muito machucado em igreja. Eu já fui muito ofendido, as pessoas me machucaram. E isso te afasta daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. E é justamente isso que Satanás quer usar. Satanás, ele quer colocar uma culpa sobre você, tão pesada, que você não consegue carregar. Ele quer dizer que você não presta, que você não é digna, que você é sempre essa pessoa errada, que você vai cair de novo, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. E você está aceitando toda essa mentira. E esse peso nos seus ombros está tão pesado que você quase não consegue mais fazer nada na sua vida. Mas graças a Deus que Jesus fala: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque o fardo dele é leve, o jugo é suave, e é nele que você pode depositar todo o peso, todo o fardo sobre a sua vida. E talvez por causa desse peso que está sobre você, você já pensou isso. Veja, provavelmente você já falou isso. Quando você começou a caminhar para Deus, tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado, e você começou a achar que era melhor não seguir a Deus do que seguir Ele e começar tudo a dar errado na sua vida. Porque quando você estava no mundo, tudo estava dando certo. Parece que tudo estava acontecendo. Mesmo você fazendo as escolhas erradas, as coisas se encaixavam. Mas você agora está tentando fazer certo, que isso está te afastando ainda mais da presença de Deus. Isso é um engano de Satanás. Isso é um engano que Satanás usa para prender você. Tem um livro extraordinário que eu li de John Bevere, e tem essa frase que eu coloquei aí. Diz assim: uma das táticas de Satanás é fazer daquilo que nos prende ser algo desejoso, e daquilo que nos liberta algo que pareça a escravidão. Está lá no livro Kryptonita dele. Veja que coisa interessante. Satanás faz de algo que vai nos prender parecer algo desejoso. Será que aquela festa para você ir é tão desejosa? Será que você dá uma saidinha com aquele amiguinho que você está conversando no WhatsApp não ia ser algo desejoso? Mas só que isso está aprisionando você. Isso está te afastando da presença de Deus.
E o inimigo coloca na nossa cabeça que aquilo que Deus quer trazer para mim e para você, que verdadeiramente nos liberta, parece escravidão. Você provavelmente já ouviu alguém falar: rapaz, ser crente é muito chato, que não pode fazer nada. Ser crente é muito chato, você não pode fazer nada. Não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada. Onde na verdade é o contrário. Eu já até trouxe uma vez um exemplo aqui, onde uma pessoa falou que o cara, quando é crente, é escravo, porque você não faz nada. O cara fumava, o cara bebia. Eu falei para ele: eu acho que você está vendo errado, eu não sou escravo não. Eu quero fazer um desafio a você. Se eu quiser, eu fumo um cigarro agora, e mais nunca eu fumo um cigarro na minha vida. Agora eu quero ver você fazer isso. Eu quero ver se você para de fumar agora. Você consegue? Não, consigo não. Então, quem é o escravo então? Sou eu ou é você? Só que Satanás, ele faz com que aquilo que está nos escravizando pareça que é liberdade, e aquilo que Deus está nos libertando pareça ser escravidão. Muito cuidado. Pare de olhar para o seu passado. Pare de olhar para o seu passado, porque são as escolhas que você faz hoje é que vão definir aonde você vai estar amanhã. A escolha que você fazer hoje, quando você sair daqui da igreja hoje, é que vai definir como é que vai ser o seu futuro. Gente, você nunca vai ver Deus fazendo um milagre no passado. Nunca na Bíblia teve um milagre de Jesus no passado. Você nunca viu Jesus chegando perto da mulher, uma mulher que foi traída pelo marido. Jesus, há 5 anos atrás eu fui traída. Jesus, vamos lá, pegar a máquina do tempo, voltar lá atrás e dar uma pisa naquele que estava safado. Nunca. Você não vai ver isso acontecendo. Você vai ver ele agindo a partir do hoje, do agora. E tem muita gente que está presa no passado. O que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, é libertar você do seu passado. Você escolheu errado ontem. Você escolheu errado antes de vir para a igreja. Comece a escolher certo a partir de agora. Comece a escolher certo a partir de hoje. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que vai trazer transformação para você. É isso que vai te fortalecer quando você estiver no seu dia mal, para que você fique bem. Quando você focar no seu propósito, quando você parar de focar no seu passado, para de olhar para ele, porque Deus não vai agir no passado, Ele vai agir no teu presente para mudar o teu futuro. É isso que Deus vai fazer. E terceiro e último lugar, foque em Jesus. Essa é a principal coisa que a gente tem que fazer. Veja que o versículo 2 e 3 que a gente leu diz. Ele diz assim: e tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, para que vocês não cansem e nem desanimem. Veja que coisa maravilhosa. Jesus aceitou todo esse sofrimento, toda essa vergonha, para que eu e você, a gente não cansasse e nem desanimasse. Você tem noção disso? Você já parou para refletir no que a Bíblia está dizendo? Que Jesus fez por mim e por você, para a gente não cansar e nem desanimar. E a gente está cansando e está desanimando por nada. Se alguém olhar feio para você na igreja, você já começa a desanimar. Você vai dizer: ah, fulana já começou a olhar mal para mim. Só porque eu vim com essa roupa aqui, fulana já olhou com aquele olhar, já não vou mais. Ah, o pastor passou ali e nem falou comigo hoje. Ó. Chegou na igreja, apertou a mão de quase todo mundo e não apertou minha mão hoje. Não vai para aquela igreja não. Não vai não. O problema é que a gente não foca naquilo que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Jesus está dizendo que Ele suportou tudo para que eu e você não desanimasse, nem cansasse. E o problema é que toda a culpa sempre cai para Jesus. Porque quando acontece alguma coisa, Ele diz: não quero saber mais de igreja não. Vou parar de servir. Vou sair da igreja. Vou fazer outras coisas. Vou ficar em casa assistindo o YouTube porque está tudo certo. Interessante que as pessoas dizem: não, em casa, pastor, eu busco a Deus, já é o suficiente, estou assistindo pregação online, já está bom, mas estou me alimentando em casa.
com pregação, me alimento. Fala o seguinte, começa a assistir MasterChef todo dia em casa e para de fazer comida para ver se você vai se alimentar ou não. Aí é diferente. É a mesma coisa, gente. A gente quer ficar em casa só culto online, sem congregar, sem estar perto das pessoas. Sabe por quê? Porque o que nos amadurece é a convivência, gente. É conviver com quem é diferente. Em casa você está sozinho, ninguém discorda de você, ninguém confronta você, é bom demais. Mas quando você vem para cá, que um vai pensar de um jeito, outro vai pensar de outro, e a Bíblia diz que tu tem que amar essa pessoa. Aí você tem misericórdia, é difícil demais. É justamente por isso que Jesus está te trazendo para cá, irmão. É justamente por isso que Ele está te trazendo para cá. E o problema é que sempre está sobrando para Jesus. Sempre está sobrando para Ele. Gente, vê que coisa interessante. E pega essa chave que Deus vai liberar no seu coração, presta atenção. Jesus estava vindo, caminhando sobre as águas, e você conhece essa história. E aí, os discípulos com medo, e Pedro diz: Jesus, se é tu, manda eu ir ter contigo, caminhando sobre as águas. E Jesus dá uma oportunidade para ele exercer fé, para ele ir até Jesus. Só que tinha tempestade, tinha desafio, tinha problema, tinha tudo. E o passo de fé de Pedro não garantiu que ele não afundasse. Mesmo ele tendo fé para sair daquele barco, não garantiu que ele não afundasse. Assim, presta atenção, assim é a nossa vida. Você está caminhando com Deus, você está vindo para a igreja, você está tentando fazer alguma coisa, e você mesmo assim desanimou. Você mesmo assim afundou. Porque o exercer fé não garante que você não afunde. E o interessante é que Jesus sabia que Pedro ia afundar. Porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então, se Jesus sabia que Pedro ia afundar, Jesus poderia estar pertinho do barco, né, para pegar na mão dele e vamos lá, Pedrão, vamos dar uma voltinha aqui, para ver como é que está a maré. Mas Jesus não faz isso. Jesus fica longe, justamente para ele afundar. Para quê? Para quê, pastor? Jesus permitiu que Pedro afundasse, porque Jesus queria mostrar para ele que às vezes vai acontecer desânimo na sua vida, às vezes vai ter tempestade, às vezes vai ter dificuldade, mas você tem que entender, sozinho você não vai conseguir, sozinho você não vai dar conta. Pedro achou que sozinho ele ia conseguir, mas Jesus fez: Pedro, eu só deixei você afundar para que você pudesse depender de mim. Porque quando Pedro afunda, Jesus: opa, estou aqui, Pedro, pega na minha mão, vem. E é isso que está acontecendo talvez na sua vida. Talvez as coisas não estão acontecendo como você gostaria. Talvez aquilo que você planejou não aconteceu. Talvez aquilo que você queria está dando errado. Porque Jesus está querendo mostrar para você aonde é que a sua vida está alicerçada, aonde é que você está confiando. Ele está dizendo para você: sozinho você não vai conseguir. Eu estou aqui ao teu lado, Pedro. Eu estou aqui ao teu lado para te fazer levantar, para te resgatar. Porque as dificuldades e as tempestades sempre vão existir na nossa vida. E para que a gente possa finalizar, eu até coloquei a chave aí, pega essa chave. O nosso maior problema, porque a gente também não está ficando bem quando as coisas estão mal, porque o nosso problema é que estamos dormindo quando deveríamos estar vigiando e preocupados quando deveríamos estar descansando. Preste atenção. Vai fazer todo sentido essa frase para você. Jesus estava no barco, estava acontecendo uma tempestade, estavam todos os discípulos preocupados, estressados, e Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. E na outra cena, Jesus no Getsêmani, Jesus diz: olha, eu estou angustiado, eu preciso que vocês fiquem orando. E o que é que os discípulos fazem? Dormem. Quando deveriam estar descansando, assim como Jesus, estavam preocupados. Mas quando deveriam estar vigiando, orando, estava todo mundo dormindo. E é isso que está acontecendo muitas vezes na minha e na sua vida. Quando a gente precisa estar preocupado, quando a gente precisa estar orando e vigiando, a gente está dormindo, gente. Esse estado de dormência mostra que a gente está na nossa zona de conforto,
Jesus está chamando a igreja para se levantar espiritualmente, em oração, em sentido, em propósito, e você está na sua zona de conforto, sentadinho em casa, sem querer fazer nada, achando que está bom demais. Jesus está chamando para você vigiar, porque tem muita coisa para acontecer e você está dormindo. Está dormindo. Mas quando chega a dificuldade, o problema, você se desespera. Jesus fala: calma, você pode descansar em mim, você está desesperado. Jesus quer trazer algo novo para o seu coração. Gálatas 6:9, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque se você não desanimar, você vai colher no momento certo. E não se canse de fazer o que é correto. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais tempestade que você está enfrentando, por mais que as pessoas não estão reconhecendo, por mais que as pessoas estejam pisando em você, continue fazendo o que é certo. Não pare de fazer o que é certo, não pare de fazer o bem, porque no momento certo você vai colher, se você não desanimar. Se você não desanimar. E esse versículo se complementa com o Salmo 126, versículos 5 e 6, que também está aí. Diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus filhos. Gente, veja que palavra maravilhosa. A Bíblia está dizendo que se você sai para jogar semente, mesmo chorando, essa pessoa está passando por dificuldade, essa pessoa está passando por tempestade, essa pessoa talvez tenha perdido alguém que ela ama, mas ela não parou de lançar sua semente, e no momento certo ela voltou cantando com alegria, porque colheu aquilo que ela plantou. Então não desista. Não desista de você, não desista do seu ministério, não desista da sua vida, não desista daquilo que Deus quer fazer através de você, porque está difícil hoje. Vai chorando mesmo, vai chorando mesmo. Ah, pastor, eu não consegui fazer meu devocional. Faça sem querer, faça chorando, faça mesmo sem foco. Não consigo orar, ore, pare lá, pare 5 minutos, fique só reclamando com Jesus, mas pare, ore. Faça mesmo sem querer, porque aquele que mesmo chorando está lançando a semente, no momento certo vai voltar com cânticos de alegria, trazendo os seus filhos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? Bem louvor, vamos subir. O irmão pode apagar a luz aqui já. Gente, eu sempre falo, Deus nunca existe acaso, nunca existe coincidência. Para Deus existe propósito, gente. Existe um propósito de Deus para cada pessoa que está aqui hoje, nessa noite. Porque a Bíblia está dizendo que existe uma corrida para mim, existe uma corrida para você, sua vida, que você foi criado exclusivamente para responder a esse problema que está acontecendo lá fora. Deus sabe por que trouxe você aqui. Ele sabe a tempestade que você está enfrentando. Ele sabe a batalha mental que você está lutando contra você mesmo. Ele sabe que o desânimo talvez tomou conta da sua vida e fez com que você parasse, e fez com que você desistisse, e fez com que você quebrasse o princípio, e fez com que você se afastasse da presença. Mas Deus te trouxe hoje aqui nessa noite, porque Ele quer resgatar essa comunhão com você. Deus nessa noite, Ele não está perguntando o que é que você fez, Ele está perguntando aonde é que você está. Porque você não está na minha presença, porque você não está nesse lugar de comunhão, nesse lugar de intimidade, nesse lugar de propósito. O que Deus quer que você volte para esse lugar. Volte para o lugar que Deus está te chamando, o lugar que você jamais deveria ter saído. Deus está falando no seu coração, queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Começa a falar com Deus aí no teu lugar. Abre o teu coração. Não fique com vergonha, não fique com receio. Pode colocar diante dele todas as dores